Boa tarde a todos. É com muita felicidade, muita alegria que a gente comece esse ano, que seja realmente um ano maravilhoso. E ainda mais começando com essas reflexões que nós vamos ter durante todo este ano em relação a este livro, Nosso Lar. Este livro que trouxe tantos ensinamentos para nós, para toda a humanidade, né, a gente diria humanidade, porque foi um livro mundialmente publicado. Então, este livro, inclusive, para quem não tem, ideal seria tê-lo, e a gente pode baixar ele em PDF pela internet, e tem também o filme, né, o filme, ele passa uma mensagem bastante reduzida do que é o livro, mas de qualquer forma a gente já vai ter em breve aí o Nosso Lar 2. Então são muitas informações, muitas reflexões, para que a gente possa aproveitar ao máximo essas mensagens trazidas da espiritualidade. E hoje, em especial, a gente vai falar de uma parte introdutória do livro. Quer dizer, nós vamos dar só um pitaquinho, um spoilerzinho, para que todos realmente sintam-se incentivados em seja vir aqui assistir as palestras, seja assistir pelo YouTube, seja buscar o livro, para que realmente a gente busque esses ensinamentos que estão aí, disponíveis para nós. Então este livro, tá, é um livro que foi ditado pelo espírito, a gente vai falar André Luiz, né, e através do médium Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Este livro, Nosso Lar, é o primeiro de 13 livros. Então são 13 livros com bastante mensagens importantes, que desde 1944, olha quanto tempo, está lá escrito. E se a gente vai verificar o que está ali naquele contexto, a gente vai percebendo que algumas coisas a gente está conhecendo, algumas coisas estão vindo para nós através, seja da ciência, seja da física, seja da matemática, né? Seja através da internet, que a internet é super nova, né? Os celulares super novos, a gente teve conhecimento agora dos celulares, e na época, né, nessa época de 1944, já estava sendo mencionado na espiritualidade. Então é muito importante a gente conhecer, a gente ler para conhecer. E aí a gente vai ver aqui que no prefácio deste livro, o Emmanuel, né, que é o mentor espiritual de Chico, ele nos fala: não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade, por trazer valiosas expressões aos conhecimentos no mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir a corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Então, dessa forma, Emmanuel nos mostra como nos filmes, nas telenovelas, são nomes fictícios, né? O importante é o quê? A mensagem que foi trazida por esse espírito que a gente chama de André Luiz. Então, essa mensagem que esclarece, essa mensagem que nos informa. E nós sabemos que nós somos espíritos eternos. Hoje eu estou Maria Antônia, eu não sou Maria Antônia. Eu sou um espírito que estou aí, nesse momento, aqui na Terra, buscando esse entendimento, essa compreensão. E neste momento eu estou Maria Antônia, né? Então, Emmanuel, ele continua nos alertando. Ele fala, né, que através de toda essa espiritualidade, através dessa abertura, através do médium Chico Xavier e de outros médiums, o espiritismo ganhou uma expressão numérica. Várias pessoas
começaram a buscar. Várias pessoas queriam conhecer. Então, nós tivemos aí várias novelas falando sobre o espiritismo. A gente tem filmes que a gente está falando agora, né? E então o espiritismo tomou-se um grande volume, né? Uma expressão numérica. Então, milhares de criaturas interessavam-se nesses trabalhos, porque já não era mais uma coisa de curiosidade, já era uma coisa de estudo, já era um conhecimento, um entendimento. Então, a partir daí, né, esse campo imenso de conhecimento, a gente começou a estudar, não só a ir lá através da curiosidade, como Kardec veio através das mesas girantes que teve para alertar as pessoas naquela época na França, mas não, agora a gente tem os cursos, a gente tenta entender quem? Nós. Não adianta a gente querer saber a vida do vizinho, do amigo ou daquele companheiro que está conosco. A gente precisa descobrir a nós mesmos. Qual é o nosso objetivo? O que a gente veio fazer aqui? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Né? Então, esses livros, eles vêm para nos esclarecer. Então, não basta para nós investigar esses fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, falar de números, mas sim doutrinar consciências. Mas fazer qual consciência? A nossa, não a do outro. Doutrinar a nossa consciência, olhar a nós, o que nós podemos melhorar. Nós mudamos de ano. Será que a gente vai mudar nós? Será que nós vamos mudar a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, para que a gente possa falar que nós estamos no ano de 2023? Nós precisamos mudar os nossos hábitos, as nossas formas de pensar, de agir, né? Então, assim, a gente deixa aquela coisa de ficar catequizando o outro, trazendo o outro até aqui, mas deixando que o outro descubra através de nós. Nós somos o exemplo do outro. O outro olha para nós e fala assim, nossa, mas aquela pessoa com tanto problema e ela tem um ar tranquilo, sereno, ela é alegre. Como que ela pode ser alegre? É porque ela tem confiança, porque ela acredita, porque ela sabe que ela está aqui em aprendizado nessa terra. Então, é assim que a gente vai trabalhando. Aí, André Luiz, né, trouxe para nós que existe uma cidade espiritual. Gente, então quer dizer que eu saio dessa, né, para outra que a gente brinca, né? E aí eu faço o quê? Então tem uma outra cidade, é um outro plano. Ou seja, a partir do momento que eu cerrar os meus olhos aqui, eu vou acordar e vou continuar a minha caminhada. Eu não vou ficar ali sendo um anjo, não vou ser um anjo. Por enquanto, não. A gente ainda está em aprendizado, em entendimento. A gente ainda precisa aprender o que Jesus trouxe para nós, o amor. Esse amor tão grande que a gente pratica pequenininho, com aqueles que dá bem com a gente, com aqueles que a gente bate a nossa sintonia. É assim que a gente pratica, às vezes, o amor. Então, nós precisamos ainda trabalhar em nós essas virtudes, esses valores que Jesus veio trazer. Então, esse livro, nosso lá, ele descreve essa cidade, né? Essa cidade nesse plano, aonde ele fica próximo à Terra. É uma cidade que fica próximo à Terra. Tem um formato de uma estrela. Interessante é ver o livro, porque através do livro a gente vai tendo essas ideias de como realmente André Luiz quis colocar isso para a gente. Então, essa cidade que ele trouxe, ele fala assim, que é uma cidade futurista para nós hoje, né? Hoje, quer dizer, a gente já tem o celular. Lá na época, eles já conversavam entre si.
Então, na época, tinham comunicações semelhantes aos nossos celulares. E o que que eles tinham também, gente? A gente ainda não tem, mas já já vamos ter. Nós temos os aviões, mas eles caminhavam através do aerobus, uns ônibus. Então, esses ônibus velozes caminhavam dessa forma. A gente já viu isso aí em desenhos animados, não sei se vocês lembram, né, que tem um desenho animado aí que mostravam que eles passeavam, eles conversavam, inclusive um ligava para o outro e parecia aquela imagem. Hoje a gente está começando, né? Nós tivemos aí no final do ano umas músicas, algumas coisas ali no Ibirapuera, onde foi projetada algumas imagens na água. Então, a gente está começando ainda através dessa tecnologia que avançou bastante. Então, a gente, André Luiz trouxe para a gente, através deste livro, todas essas informações que agora a gente está vendo. E o que que ele trouxe também? Que esta cidade, ela é protegida através de muralhas. E essas muralhas, na realidade, o que que são? Baterias, né, magnéticas. Então, a gente sabe que através do nosso pensamento, a gente pode se proteger, a gente pode amparar, a gente pode criar invólucros nos protegendo. Quando a gente sai de casa, a gente faz uma prece, a gente pede ajuda. Então, nessa cidade, tinha realmente isso. Então, gente, vamos lá. Olha, isso aí estou trazendo dicasinhas pequenininhas para trazer aí a atenção de vocês, tá? E ele continua. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais. Se somos filhos de Deus, nós temos tudo, podemos tudo. Basta o quê? Colocar em ato, atualizar as nossas potências. Então, nós vamos aplicando devagarzinho, muito devagar, para que a gente possa saber o que a gente está fazendo, aplicar no bem. Então, ele nos faz um convite. E hoje, né, nós vamos aí nas redes sociais, a gente vai fazer um passeio, já logo tira um selfie. A gente vai num restaurante com uma comida que a gente quer agradar a nossa nutricionista, a gente tira uma foto e faz uma selfie. A gente vai passear no parque, porque a médica falou que a gente tem que caminhar. Aí a gente vai lá e tira um selfie. Será que a gente está tirando um selfie da realidade? Ou é um fake? Porque tem isso também. Tem pessoas que, às vezes, só tiram um selfie daquele momento, da roupa da academia, e tchau, vai deitar. Então, gente, como que nós estamos aplicando toda essa tecnologia? Será que a gente está aplicando isso para o nosso bem? Ou a gente está querendo agradar aquela comunidade que a gente tem? Às vezes, a gente tem aí 1000 amigos, mas, na realidade, quando você vai ligar para um, ninguém está presente. Só está lá na nossa rede social. Então, vamos refletir e mudar esses nossos pensamentos, essas nossas ações. E aí a gente fala, o homem, ele continua falando, o homem de bem, né? O homem, esse homem que somos nós, que estamos aqui trabalhando, que estamos aqui, às vezes, caindo, levantando, com todas essas dificuldades. Nós não somos esse deserdado, né? Nós temos, sim, todo um amparo, porque nós somos filhos de Deus. E Deus, Ele está trabalhando em nós, construindo em nós este homem de bem. Através dessa roupagem, através da carne, a gente está aqui fazendo o nosso trabalho individual, nessa escola que a gente chama de vida, onde nós precisamos o quê? Aprender. Não para passar de ano, mas para aprender para a nossa vida. A luta humana é a nossa oportunidade, a nossa ferramenta para que possamos atualizar em nós todas as potências que temos,
porque nós herdamos do nosso pai tudo aquilo que temos. Então, André Luiz nos conta que encarnado, né? André Luiz, o nome fictício, mas ele esteve encarnado, e quando encarnado, ele foi filho de pais, talvez como nós, excessivamente generosos. Às vezes a gente não deixa nem o menino, nem a criança ir na rua buscar alguma coisa ou arrumar o quarto. A gente já vai logo querendo arrumar, fazer as coisas para as crianças. Nós somos assim. Então, André Luiz teve esses pais generosos, né, que sacrificou, como todos nós sacrificamos pelos nossos filhos, pela educação, a gente sempre quer o melhor para eles, né? E ele conseguiu o título universitário. Ele conseguiu o título com o maior sacrifício dos pais, né? Ele cursou medicina e ele compartilhava, enquanto aluno, de tudo aquilo que os alunos fazem na universidade, né? Daquele tempo. Tinha os vícios normais, naturais, de toda criança daquele tempo, né? E ele casou, ele teve filhos, e qual que era o foco dele? O foco dele era o bem-estar da família, que é o nosso foco. Só que muitas vezes é o convite que ele faz para nós. Muitas vezes a gente se perde nesse foco material. A gente acaba esquecendo da parte espiritual, tão importante na formação dessa criança, na formação de toda essa família. Nós somos exemplo. Se a gente vem aqui, a gente tem lá a nossa família. O que a gente vai passar para eles? Passar mensagens boas, edificantes, de melhoria. A gente precisa da vida material? Precisamos. Mas a vida espiritual tem que estar no nosso foco de aprendizado, a nossa elevação. Aí André Luiz continua refletindo, né? Ele habitara aqui na terra, gozara dos bens, colhera as bênçãos da vida, né? Mas o que acontecia com ele? Acabou ficando focado naquele trabalho, direto no trabalho, na vida social dele, e esqueceu o quê? Da parcela mínima, que a gente ouve a palavra ceitil. O mínimo ceitil, o pouquinho. Deus não quer muita coisa da gente, mas que a gente faça um pouquinho em relação ao próximo, ao outro, olhar, conversar, tocar. São parcelas pequenas. Então, faltou um pouquinho disso daí, dessa retribuição dele. Então, muitas vezes a gente acaba esquecendo até com os nossos de família. Esquece de dar um abraço, esquece de dizer eu te amo, esquece de dizer vai, pode ir, eu estou com você. Você vai, agora vai dar certo. Isso faz a diferença. Então, cada oportunidade é importante. Então, André Luiz nos alerta para aproveitarmos aqui, agora, porque nós estamos no lugar certo, no momento certo, para esse aprendizado nessa roupagem. A vida não cessa, a vida é eterna, porque nós somos espíritos, porque somos esses espíritos eternos. O grande rio tem um trajeto para chegar até o mar imenso. Copiando essa expressão em analogia, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe esses afluentes de conhecimento aqui e ali. Avoluma-se, purifica-se e assim nós vamos ao oceano da sabedoria. Aí nós vamos de encontro a esse entendimento. Aí nós vamos entender quando Jesus falou, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus e nós entendemos essa expressão direta. Eu e o Pai somos um. Então, cerrar os olhos da carne não é simplesmente fechar, acabar, mas é simplesmente mudar a roupagem. É simplesmente mudar a forma de pensar. E aí a gente vai finalizando e nós vamos dizendo o seguinte, uma existência é um ato, um corpo
uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes nós ainda necessitamos. Todo dia a gente dorme e a gente morre para acordar no dia seguinte. Assim nós somos, assim é a nossa vida. Então é preciso muito esforço de cada um de nós para levantar, para acordar, para seguir em frente, para que sejamos fortes, sejamos firmes, cheios de vontade e fé, porque a caminhada é longa, é preciso querer dar o primeiro passo para que aquelas mãos invisíveis nos segurem, nos confortem, estejam conosco, porque Jesus falou, ele não está, nós não estamos na sua frente nem atrás, ele está conosco, do nosso lado. Então, que nós possamos realmente dar este primeiro passo, fazer deste ano o melhor ano da nossa vida. Que Jesus esteja sempre no coração de cada um de nós, renovando essa vontade e essa força de querermos seguirmos. Que assim seja.